mais sortudas? Esse jogador de beisebol que desviou da bola que nem Matrix? Ou essa pessoa esquiando que sobreviveu por pura sorte? Essa menina que tá de hack no bilhar? Ele que caiu em cima do skate? Esse menino tinha aceitado que errou a cesta até que isso aconteceu? Essa barra que quebrou no exato momento em que o homem tava com os pés quase no chão? Ele que ia cair e conseguiu se salvar? Essas pessoas que se salvaram de levar um skate na canela por milissegundos? E essa mulher que chutou a garrafa perfeitamente pra dentro do carro? Como? Pessoas por trás de vozes famosas. A voz da boneca de Batatinha Frita 123 é feita pela dubladora Flora Paulita. E quem canta a música original é a Regan Toll. A dona da voz original da Siri nunca foi confirmada, mas supostamente a dubladora é Regina Bittar. E quando ela gravou a Siri, já era a voz oficial do GPS do Google Tradutor. Meu amor, isso está delicioso. Essa aqui é a Bia Menezes, que foi dubladora da Peppa Pig. Oi, eu sou a Peppa Pig. O Jorge é dublado pelo irmão dela. E a Suzy, melhor amiga da Peppa, é dublada pela sua mãe. E por fim, a famosa voz do Cebolinha é feita pela Angélica Santos, que também faz a voz da Pérola de Bob Esponja. Pessoas que casaram com objetos. Mário Márcio se casou com um hambúrguer e fez até uma cerimônia real. Quando o lanche apodrecer, ele divorcia? Aaron Chevernac se casou com o seu iPhone. Ele diz que passou mais tempo com o seu celular do que com qualquer outra pessoa e que por isso ele merecia o lugar de sua esposa. Ned Nefner se casou com um manequim e disse que quando eles se conheceram, ela era só uma cabeça, mas que construiu um corpo pra ela e assim eles se casaram. Parecido com Merivone Rocha Moraes, que se casou com um boneco. Juntos, eles tiveram um filho, mas ela disse que o homem traiu ela e ela não sabe o que vai ser do casamento deles no futuro. Pessoas que casaram com objetos. Mário Márcio se casou com um hambúrguer e fez até uma cerimônia real. Quando o lanche apodrecer, ele divorcia? Aaron Chevernac se casou com o seu iPhone. Ele diz que passou mais tempo com o seu celular do que com qualquer outra pessoa e que por isso ele merecia o lugar de sua esposa. Ned Nefner se casou com um manequim e disse que quando eles se conheceram, ela era só uma cabeça, mas que construiu um corpo pra ela e assim eles se casaram. Parecido com Merivone Rocha Moraes, que se casou com um boneco. Juntos, eles tiveram um filho, mas ela disse que o homem traiu ela e ela não sabe o que vai ser do casamento deles no futuro. Pessoas que só comem a mesma coisa todo dia. Em 2019, um homem comeu um iogurte que tinha vencido há mais ou menos 6 meses. Só que ele gostou do sabor. E por isso decidiu que ia comer só coisas vencidas por 1 ano. E o mais bizarro é que ele sobreviveu. Amber Scott come só batata frita há 26 anos, em todas as refeições. Em média, ela come 6.000 batatas fritas todo ano. E ela diz que passa mal só de pensar em comer outra coisa. Por fim, Kurt Gödel tinha tanto medo de ser envenenado que só comia o que sua esposa cozinhava. Só que um dia ela ficou doente e foi pro hospital por vários meses. E como ela não podia cozinhar pra ele ficou sem comer por vários meses. E morreu. De fome. Pessoas que só comem a mesma coisa todo dia. Em 2019, um homem comeu um iogurte que tinha vencido há mais ou menos 6 meses. Só que ele gostou do sabor. E por isso decidiu que ia comer só coisas vencidas por 1 ano. E o mais bizarro é que ele sobreviveu. Amber Scott come só batata frita há 26 anos, em todas as refeições. Em média, ela come 6.000 batatas fritas todo ano. E ela diz que passa mal só de pensar em comer outra coisa. Por fim, Kurt Gödel tinha tanto medo de ser envenenado que só comia o que sua esposa cozinhava. Só que um dia ela ficou doente e foi pro hospital por vários meses. E como ela não podia cozinhar pra ele ficou sem comer por vários meses. E morreu. De fome. Pessoas que comem coisas bizarras. Aos 13 anos, essa mulher comeu fita adesiva e nunca mais parou. Ela diz que a crocância da fita acalma ela e por isso não consegue parar de comer. Já a Bria ama comer areia. Ela sai todo dia pra buscar areia fresca e coloca em torradas e chiclete. Ela inclusive tem um prato enorme cheio de areia na sua sala pra comer enquanto faz as coisas do seu dia a dia. A Brittany ama maquiagem, mas obviamente não é pra passar na cara. Ela diz que o sabor é melhor do que qualquer comida. E apesar de os médicos avisarem que isso pode mandar ela pro céu, ela gasta mais de R$2.000 por mês comprando maquiagem nova para papar. Pessoas que comem coisas bizarras. Aos 13 anos, essa mulher comeu fita adesiva e nunca mais parou. Ela diz que a crocância da fita acalma ela e por isso não consegue parar de comer. Já a Bria ama comer areia. Ela sai todo dia pra buscar areia fresca e coloca em torradas e chiclete. Ela inclusive tem um prato enorme cheio de areia na sua sala pra comer enquanto faz as coisas do seu dia a dia. A Brittany ama maquiagem, mas obviamente não é pra passar na cara. Ela diz que o sabor é melhor do que qualquer comida. E apesar de os médicos avisarem que isso pode mandar ela pro céu, ela gasta mais de R$2.000 por mês comprando maquiagem nova para papar. Pessoas
Pessoas que comeram coisas bizarras sem querer. Em 2021, uma mulher comprou no mercado o que ela achava ser aquelas balas que explodem na boca. Quando ela chegou em casa, comeu um punhado dessas balas, que realmente explodiram na boca dela. Isso porque a mulher comprou estalinho, daqueles de festa junina, pensando que era doce. E por sorte, ela só quebrou o dente. Em 2018, uma família foi no mercado e comprou uma caixa de cereal Quaker. Eles comeram normalmente, mas acharam que o gosto tava um pouquinho azedo. E quando eles finalmente olharam a caixa de perto, descobriram que a validade era 1997. Como? Por fim, em 2020, uma mulher comprou um Kit Kat com uma embalagem diferente. E ela assumiu que era uma edição especial vintage. Só que quando ela mordeu, não conseguiu comer porque ele tava muito duro. E aí ela finalmente olhou a embalagem e descobriu que o chocolate era de 1945 e tinha 75 anos de idade. Pessoas que comeram coisas bizarras sem querer. Na Inglaterra, a Lay's fez um concurso oferecendo 700 mil reais pra quem achasse o melhor salgadinho em formato de coração. E essa mulher achou um com um formato perfeito. Só que ela não sabia do concurso. Então, só mandou uma foto pras amigas e comeu. E perdeu. Ela comeu o salgadinho de 700 mil reais. Em 2015, uma senhora queria fazer um chocolate quente pros seus netos. E usou o achocolatado que tinha na gaveta. Só que pouco tempo depois de tomarem, eles começaram a ter diarreia explosiva. Passaram mal. E foram parar no hospital, onde descobriram que o chocolate era de 1980. Passou da validade por 35 anos. Pessoas que comeram coisas bizarras sem querer. Na Inglaterra, a Lay's fez um concurso oferecendo 700 mil reais pra quem achasse o melhor salgadinho em formato de coração. E essa mulher achou um com um formato perfeito. Só que ela não sabia do concurso. Então, só mandou uma foto pras amigas e comeu. E perdeu. Ela comeu o salgadinho de 700 mil reais. Em 2015, uma senhora queria fazer um chocolate quente pros seus netos. E usou o achocolatado que tinha na gaveta. Só que pouco tempo depois de tomarem, eles começaram a ter diarreia explosiva. Passaram mal. E foram parar no hospital, onde descobriram que o chocolate era de 1980. Passou da validade por 35 anos. Pessoas que construíram casas com coisas bizarras. Em 2016, a marca de luxo Supreme lançou tijolos colecionáveis que custavam 200 reais cada. E sim, tinha trouxa suficiente pra comprar, porque o negócio esgotou. Só que um cara conseguiu comprar 1.800 desses pra construir uma casa, o que custou mais ou menos 360 mil reais só de tijolo. Só que depois de gastar essa grana, ele percebeu que pra construir uma casa ele ia precisar de 30 mil tijolos. E a marca não tinha fabricado essa quantidade de tijolo. Aí ele desistiu. Pessoas que deixaram o pensamento intrusivo vencer. Ela literalmente saiu correndo quando viu a agulha na mão da dentista. E ele realizou o sonho de infância de entrar na fonte do shopping. Eles tinham acabado de terminar o quebra-cabeça e... o cameraman sabia que ele ia fazer isso. Era inevitável. Ele tava secando o cachorro e... Pessoas que deixaram o pensamento intrusivo vencer. Ela literalmente saiu correndo quando viu a agulha na mão da dentista. E ele realizou o sonho de infância de entrar na fonte do shopping. Eles tinham acabado de terminar o quebra-cabeça e... o cameraman sabia que ele ia fazer isso. Era inevitável. Ele tava secando o cachorro e... Pessoas que deixaram o pensamento intrusivo vencer. Ela literalmente saiu correndo quando viu a agulha na mão da dentista. E ele realizou o sonho de infância de entrar na fonte do shopping. Eles tinham acabado de terminar o quebra-cabeça e... o cameraman sabia que ele ia fazer isso. Era inevitável. Ele tava secando o cachorro e... Pessoas que eram famosas, mas não sabiam. Em 2005, uma dubladora chamada Susan gravou frases aleatórias para uma empresa secreta. Alguns anos depois, ela já tinha esquecido disso. Até que uma amiga foi na sua casa com um iPhone e disse que a voz da Siri parecia muito com ela. E foi aí que ela descobriu que a gravação que ela fez virou a Siri. E ninguém avisou ela. Pessoas que escovaram o dente com coisas bizarras. Em 2021, uma mulher da Índia acordou e foi escovar o dente com o que ela achava que era pasta. Só que na verdade, aquilo era veneno de rato, que por algum motivo tem a embalagem igual a de pasta de dente. A mulher, infelizmente, faleceu. Em 2019, uma mulher foi no mercado e comprou pasta de dente. E só quando ela acabou o pote de pasta, percebeu que aquilo, na verdade, era creme pros pés. Sabe
sabor hortelã. E ela não sabia, porque o pote dos dois era exatamente igual. Então já sabe, antes de escovar o dente, confere. Pelo amor de Deus. Pessoas que escovaram o dente com coisas bizarras. Em 2021, uma mulher da Índia acordou e foi escovar o dente com o que ela achava que era pasta. Só que na verdade aquilo era veneno de rato, que por algum motivo tem a embalagem igual a de pasta de dente. A mulher infelizmente faleceu. Em 2019, uma mulher foi no mercado e comprou pasta de dente. E só quando ela acabou o pote de pasta, percebeu que aquilo na verdade era creme pros pés, sabor hortelã. E ela não sabia, porque o pote dos dois era exatamente igual. Então já sabe, antes de escovar o dente, confere. Pelo amor de Deus. Pessoas que esqueceram de fechar a live. Essa mulher tava fazendo um sorteio ao vivo. Ela anunciou a ganhadora, mas esqueceu de encerrar a live. E isso aqui aconteceu. Obrigada, viu, gente? Nossa, André Assis, velho, vai tomar. Quem é essa? Ah, aquela chata. Aquela testuda. O influenciador Gordox resolveu terminar sua live e ir dormir. O problema, ele esqueceu de fechar a live. E ele dorme pelado. E tudo isso foi transmitido ao vivo até a live cair. Essa influencer terminou sua live, mas esqueceu de fechar ela. Depois disso, além de tirar o enchimento do sutiã e falar com uma voz muito mais grossa, ela bebeu molho e mostrou esse papel de parede. Até finalmente perceber que ainda tava ao vivo. So that was just like a little sketch that we did that we've been working on for a while. Got ya. Yeah, got you. No fim de uma live, o Snoop Dogg esqueceu de parar de transmitir e acabou ficando 8 horas ao vivo enquanto andava pela sua casa. Até que ele finalmente percebeu e fechou a live. Am I still streaming? I would hope not. Não usem drogas. Por fim, a ex-presidente Dilma abriu uma live e não percebeu por um bom tempo. Porque todos aparecem e ele não aparece. Pessoas que esqueceram que estavam ao vivo. Uma apresentadora da Suécia estava ao vivo quando fez uma coisa que achou que o microfone não ia pegar, mas pegou. Ela tentando disfarçar. Esse técnico é conhecido por esquecer que tá ao vivo. Tipo aqui, que ele colocou a mão naquele lugar e cheirou. Ou aqui, em que ele tava cutucando o nariz e deu a mão pro Cristiano Ronaldo. Já esse repórter entrou ao vivo antes do esperado. E gravaram ele usando cuspe pra arrumar o cabelo. Já esse cara dormiu ao vivo durante um debate. A sorte foi que durou pouco tempo e ele acordou. Por fim, esse cara tava fazendo uma videochamada e esqueceu que a câmera tava aberta. E foi quando a secretária com quem ele tem um caso passou. E ele... enfim... agiu. Pessoas que esqueceram que estavam ao vivo. Uma apresentadora da Suécia estava ao vivo quando fez uma coisa que achou que o microfone não ia pegar, mas pegou. Ela tentando disfarçar. Esse técnico é conhecido por esquecer que tá ao vivo. Tipo aqui, que ele colocou a mão naquele lugar e cheirou. Ou aqui, em que ele tava cutucando o nariz e deu a mão pro Cristiano Ronaldo. Já esse repórter entrou ao vivo antes do esperado. E gravaram ele usando cuspe pra arrumar o cabelo. Já esse cara dormiu ao vivo durante um debate. A sorte foi que durou pouco tempo e ele acordou. Por fim, esse cara tava fazendo uma videochamada e esqueceu que a câmera tava aberta. E foi quando a secretária com quem ele tem um caso passou. E ele... enfim... agiu. Pessoas que esqueceram que estavam ao vivo. Essa entrevistadora estava ao vivo quando sentiu algo na sua calça. Foi quando ela ouviu um barulho de gás e saiu correndo pra dentro do prédio, enquanto a câmera gravava a mancha marrom na sua calça. Esse mágico estava se apresentando no programa, mas quando se sentou, o banco quebrou e o suporte atravessou não só o banquinho, como também a sua calça. Ai, essa mulher estava se apresentando quando entrou uma aranha na sua calça. Ela esqueceu que estava ao vivo e fez de tudo pra tirar ela dali. Mas o pior é essa streamer chinesa. E esqueceu que estava ao vivo e simplesmente desativou o filtro de beleza que usava e revelou a sua verdadeira aparência pro mundo inteiro. Pessoas que esqueceram que estavam ao vivo. Essa entrevistadora estava ao vivo quando sentiu algo na sua calça. Foi quando ela ouviu um barulho de gás e saiu correndo pra dentro do prédio, enquanto a câmera gravava a mancha marrom na sua calça. Esse mágico estava se apresentando no programa, mas quando se sentou, o banco quebrou e o suporte atravessou não só o banquinho, como também a sua calça. Ai, essa mulher estava se apresentando quando entrou uma aranha na sua calça. Ela esqueceu que estava ao vivo e fez de tudo pra tirar ela dali. Mas o pior é essa streamer chinesa. E esqueceu que estava ao vivo e simplesmente desativou o filtro de beleza que usava e revelou a sua verdadeira aparência pro mundo inteiro. Pessoas que esqueceram que estavam ao vivo. Durante um programa ao vivo, o celular desse jornalista começou a tocar. E ele tentou disfarçar, mas não deu muito certo. Já essa repórter errou a palavra e ficou um pouco frustrada ao vivo. Prazo. Desculpa, gente. Faz tempo que eu fiz essa Vamos lá. Oi? Essa reportagem estava denunciando roubos em supermercados. Só que uma das pessoas filmadas esqueceu que estava ao vivo. E isso aconteceu. Deixa eu ver o que você tem aí. Não, você colocou uma bebida, hein? Deixa eu ver.
Debaixo do braço, da blusa. Aqui, ó. Ai, para de... Não, aqui, ó, você pegou. O quê, mano? Aqui, a gente gravando, falou sobre... acontecer, ó o que vai acontecer. Por fim, a ideia dessa reportagem era mostrar que apesar da neve, dava pra praticar atividades físicas. Só que... We've seen a lot of people out here, like he said, running, sledding, just enjoying it. One thing, oops, that can happen.